Bom, hoje a gente vai ter um papo aqui com o Jô Fevereiro, como é que ele começou, como é que ele entrou nesse universo da ilustração. E aí, Jô, tudo bem? Tudo bem. Como é que você começou nessa história de ilustração? Isso vem desde a infância, como é que é? Veio desde a infância, né? O meu pai, ele fez Liceu de Artes e Ofícios quando era adolescente. E o meu pai sempre foi ligado com arte. Ele acabou indo trabalhar no cinema. E eu já comecei a fazer umas garatujas lá. Gostava muito de desenhar índios, cowboys, né? Porque eu ia no cinema, ficava lá com ele às vezes a tarde toda, eu ficava na sala do projecionista vendo os filmes e era muito faroeste, muita coisa assim. Eu me empolgava com essas figuras, né? Até que eu cheguei nos 14 anos, ele me colocou na Pan-Americana, onde eu encontrei um professor, que é um italiano, que fazia quadrinhos, radicado no Brasil, que eu curtia muito, e eu copiava muito o trabalho dele, tudo. Quando eu vi que era ele, eu falei, nossa, caí no paraíso aqui. Depois de uns 3 meses, ele me convidou para ser assistente dele, para ajudar ele a preencher as áreas negras, né, porque ele fazia muita história de terror tem muito fundo preto, tem muita área que é chapada mesmo de preto, né, ele isolava as áreas que seriam preenchidas de preto e assim foi levando, né, fiquei, sei lá, trabalhando assim, uns 4 meses desse jeito, né, levando para casa e trazendo para ele na próxima aula. Até que ele pediu para eu ser assistente dele lá no estúdio dele mesmo, na casa dele. Tipo aprendiz, assim, né? Bem aprendiz de feiticeiro mesmo, né? E aprendi muito com ele, porque ele era uma fera, né? Ele realmente, para mim, foi um segundo pai, né? Até que eu cheguei nos 17 anos, eu fui falar com os meus ex-colegas da Pan-Americana para ver o que eles estavam fazendo na vida, né? Então, vários deles, os que estavam melhor, assim, vamos dizer, na carreira, e que tinham entrado em agência. Isso me empolgou, né? Eles me davam nomes, me telefone das pessoas para eu entrar em contato e tudo. Aí eu cheguei lá na Macan, ele Lembro. mandou eu abrir o portfóliozinho que eu levava lá para as agências, que era basicamente história em quadrinho, que não tinha nada a ver com a agência, assim, né? E ele falou: não, teu trabalho é interessante, mas eu estou de saída. Porque ele tinha sido convidado para ser diretor de arte de uma agência que estava iniciando, ele acabou ligando para minha casa, depois, quando ele assumiu lá na outra agência. E eu acabei ficando 5 anos com ele como assistente, ele me ensinou muito, né? Ele fazia com que eu fosse nas produtoras para acompanhar a filmagem, né, dos comerciais. O quadrinho me ajudou muito nessa coisa do storyboard, né? E eu também tinha um suporte que era o cinema, porque eu via muito filme lá da janelinha, lá da sala de projeção, né? Somou isso com o quadrinho e com o universo da agência de produtora, quer dizer, Nossa, é. Então, pô, quer dizer, eu tinha uma educação visual muito boa, né? e dentro da agência você passou por todas as etapas, desde o Pestap, Todas as etapas. Eu fiz Pestap, aí comecei a criar embalagem. Eles tinham o cliente, a Mococa era cliente deles. ah, o da vaquinha, Eu né? desenhei a vaquinha, que era Tetra Pak, que parecia uma piramidezinha, não sei se você lembra disso. Lembro dessas. Eu que fiz e montei a embalagem, né? Pô, bacana. Então, quer dizer, foi um período bastante frutífero, né? E aí eu comecei a ampliar também a minha área, né? Eu comecei a fazer ilustração para algumas editoras. Eu considero que eu tive sorte, sabe? Sorte de encontrar as pessoas certas no momento certo, né? Então, eu fui incentivado a valorizar a excelência, né? Sabe? Do trabalho. Até que eu cheguei num momento em que eu abri estúdio, entendeu? Eu abri estúdio com amigos, com sócios, né? E era vamos dizer, uma atividade que a gente tinha, assim, vamos dizer, mais autonomia, né? Mas não era o estúdio de ilustração, era o estúdio gráfico mesmo. Não, era estúdio gráfico, mas também de ilustração, né? Entendi. Porque eu continuei fazendo quadrinho, nas horas vagas eu fazia quadrinho, não tinha restrição, assim, simplesmente eu preenchia o meu tempo com as coisas que eu gostava de fazer, né? Agora, depois quando chegou a informática, a era da informática, que eu só comecei quando eu fui para Portugal, né? Que eu não mexia em computador, eu fui para lá no final de 88, né?
Essa coisa do computador estava começando nessa época, né? Na área gráfica. Aqui estava começando. Quando eu cheguei lá em Portugal, eles também, as agências não tinham computador, eles tinham um computador daquele básico na área de burocracia. Mas o estúdio, por exemplo, o pessoal da arte não tinha computador, não. Por quase 2 anos depois que eu estava lá, aí eu comprei meu primeiro Mac. Em pouco tempo eu já estava mexendo razoavelmente no computador. Mas fui assim, quer dizer, eu fui crescer mais nessa coisa quando eu voltei para o Brasil, porque eu fiquei 7 anos lá, quase 7 anos. E aí, da publicidade para editorial foi lá em Portugal mesmo. Não, eu já fazia muito editorial aqui. Eu trabalhava, eu fiz muita ilustração para livro didático, Tá. paradidático, né? Essas ilustrações aí das caravelas, da guerra das napoleônicas, né? Fiz para várias editoras. Eu fazia tanto didático quanto paradidático, fazia coisa para revista VIP, eu fiz muita coisa. Aí depois começou a coisa do quadrinho, né? Eu voltei a fazer quadrinhos com a Scala, que me chamou também para fazer adaptação de literatura. Quer dizer, eu ampliei muitos horizontes quando eu voltei, né? Lá era um mercado bom de se trabalhar, mas é um mercado restrito, né? Trabalhos bons, na época bem remunerados, quer dizer, agora Portugal já não está numa situação tão boa quanto foi naquela época, né? Mas eu chegando aqui, eu peguei muito trabalho um diferente do outro, fiz muita coisa para embalagem, assim, Esse daqui, né? Quer dizer, eu hoje, por exemplo, não tenho nenhum preconceito contra nenhuma linha, nem a digital, nem a analógica, né? Que você trabalha no papel, você tem o prazer né, de pintar, de fazer uma aguada, de criar efeitos, né? Eu gosto tanto de uma quanto de outra. Essas aqui são as da Abril, não é isso? Da Essa, Bombril, aliás. essas são da Bombril. Então, esse daí era uma coisa especial para cozinha mesmo, para coisas, né? Cozinha, vidros, azulejos, né? Você vê que eu usei bastante reflexo, assim, para dar aquela ideia de uma coisa que funciona e fica limpa, né? Que está realmente sem vírus, né? Passou realmente esse aspecto de limpeza. Exato. E que é um tipo de trabalho totalmente diferente, por exemplo, desse das frutas aqui, né? Sim, exatamente. E esses das frutas, por exemplo, que poderia ter feito em Ecoline, né, que normalmente eu faria em Ecoline, esses daí eu optei pelo Painter, né, porque te dá uma série de soluções, né, de texturas, de brushes, né, que você enriquece também, né, fica uma coisa bem natural também, né. Eu queria fazer uma coisa bem definida e tal, né. Essas capas que eu mandei de caderno infantil, mas faz tanto tempo que eu fiz, que foi bom, foi antes de eu ir para Portugal. Esses trabalhos são todos analógicos, né? São todos analógicos. Isso daí eu fiz tudo em papel Schweller, né? Contorno era lápis. Eu usei lápis de cor também, né? Depois de pintado com o Ecoline para dar umas sombrinhas lá embaixo na perna da girafa, na orelha, a orelha do elefante. Isso. E vendeu tanto, ganhou o primeiro prêmio da Associação Paulista de Gráficos. Ganhou o primeiro prêmio do ano lá, Bacana. das capas de caderno dessa área, né? Da área infantil. Nos teus trabalhos tem muita interferência, muita refação, esse tipo de coisa, ou não? Você consegue Olha, administrar bem? E como, né, você consegue administrar isso? olha, já teve coisas que foram modificadas no meio do caminho e tal, né? Isso é normal, mas pouca coisa, viu? Eu não tive muito trauma, não, nas minhas coisas, Porque normalmente eu procuro extrair assim o máximo de informação do cliente, né? Isso foi uma coisa, não sei se eu te falei, eu fiz uma dupla numa agência com o Washington Oliveto. Não sabia. Eu fui a primeira dupla dele. Pô, bacana. Eu trabalhava numa agência que era ali na rua do Mackenzie, né? Acho que foi a primeira agência que o Oliveira trabalhou mesmo. Foi na primeira agência, né? Nesse momento que ele entrou lá para falar com a recepcionista, eu estava lá em cima com o patrão, que eu fazia dupla com o patrão. Eu era diretor de arte júnior nessa agência. Eu estava lá fazendo um texto lá junto com o patrão, né? Aí a pouco ele aparece lá com um envelopinho na mão, né? O patrão lá falou, bom, tal, o que você quer mostrar pra gente, não sei o quê. Ele falou, olha,
eu trouxe uns poeminhas aqui, a gente olhou um para o outro, assim, deu um sorrisinho, né? Falou, olha, você deixa esse envelope aqui, amanhã você vem buscar, a hora que você quiser, fica na portaria e tal. Ah, não, tudo bem, porque aí a gente ia com calma e tal. Bom, ele botou o pé para fora da sala, nós caímos matando-nos nas folhas lá, né? Meu, era cada coisa fantástica, coisa de gênio. Aí eu virei pro patrão, eu falei, olha, você acaba de perder a tua dupla, a minha dupla, eu falei, porque eu quero trabalhar com esse cara. Sei que a gente ficou 1 ano lá, né, juntos, né? Vou fazer uma outra pergunta aqui. E você também faz muitos projetos grandes, né, cara? Sim. Então você vai ter que intercalar isso com outros trabalhos. Você consegue organizar isso bem? Como é que você organiza para fazer um trabalho de longo prazo, como uma história em quadrinho, por exemplo? Que você faz dedicação exclusiva para aquilo até terminar e só depois pega o outro? O meu processo normalmente é o seguinte: se eu estou fazendo uma história grande, eu faço um caderninho pequeno, eu dobro as folhas necessárias de A4, então fica num formatinho A5, Faz né? um bonequinho, né? Eu faço um bonequinho. Mas eu faço um bonequinho com tudo desenhado, com as cenas resolvidas, né? Resolvidas no sentido desenho super finalizado, né? Eu já vou fazendo os personagens, diagramando a página e os quadros, né? E os balões e tudo, de uma maneira que no final eu tenho ali a base de tudo. Entendi. Né? Aí eu passo para o papel grande. Depois que que eu fiz o lápis definido e passei o nanquim, eu escaneio e vou trabalhar no Photoshop. Né? Esse aqui é nesse processo. É, o Gaetaninho. E aí ele é feito em A4, ou seja, a estrutura dele é toda feita em A4. Né? Não, o formato dessas revistas aí que eu fiz foram 4, né? 2 do Machado de Assis, 2 do Lima Barreto. Eles me deixaram livre para escolher os contos, né? Quer dizer, essa daí que tem o que você está vendo aí do Gaetaninho é do Brás Bexiga e Barra Funda. Né? É uma outra revista que é do Antônio de Alcântara Machado. Como é que você administra o tempo dessas histórias mais longas? Você intercala trabalhos no meio ou você pega de capa a capa para fazer? Não, aí eu marco um tempo X, sabe, de trabalho por dia, né? E aí você tem que se isolar mesmo e meter bronca, né? Eu gosto, né? Para mim é uma coisa que não me cansa, né? Assim, mas como aparecem coisas paralelas, num processo desse eu sou obrigado a fazer isso, né? Quer dizer, então eu vou pegar, sei lá, 4 horas direto de trabalho por dia, dá para fazer bastante. E eu fui pegando rapidez também, né? Como é que funciona o prazo do projeto? O projeto ele encaixa o prazo em função da técnica escolhida ou você escolhe a técnica em função do prazo que você tem? Depende, né? Depende. Já teve muitas vezes que eu fui obrigado mesmo, pelo prazo ser tão apertado, eu optar por uma coisa mais linear, mais light, né? Quanto menos detalhe tiver, melhor, né? Pro coisa, mas não comprometendo a qualidade, né? Do trabalho. E outras coisas que eu tenho, assim, vamos dizer, o tempo que eu quiser, vamos dizer, para resolver, e que eu me dou o trabalho de fazer, assim, um negócio bastante elaborado, né? Porque eu tinha tempo, eles não tinham prazo determinado, né? Então, mas é claro, sempre encaixado com outras coisas. Agora, o prazo realmente é um arroxo, assim, né? A gente tem que saber administrar, né? Quando eu sei que o prazo vai ser apertado, eu já procuro me organizar e definir o quanto de tempo eu vou me dedicar, né, em cada dia, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ganhou o prêmio Ângelo Agostini, né, como grande mestre, não é isso? Ganhei em 2013. Isso, mas aí a dúvida que eu tenho é por um trabalho específico ou você ganhou pelo conjunto da obra? Como é que foi? Não, foi pelo conjunto mesmo, foi pelo conjunto. Eu nem Legal. sabia, eu fiquei sabendo no Facebook, o pessoal da AQC colocou na minha página, eles compartilharam na minha página o Você edital. foi indicado, né? Jô, você foi indicado como mestre, né, e tal. Foi uma surpresa assim absurda, né? Mas para mim foi
Legal, gostei A da. distinção é interessante, né? Uma Gostei distinção desse. legal, né, cara? Eu acho interessante, porque eu fui um cara assim privilegiado. Eu tive tanta gente, quer dizer, na minha trajetória, toda essa trajetória que eu tive de, né, de arte gráfica, de ilustração mesmo, de publicidade. Eu sempre topei com gente que foi generosa comigo, entendeu? Em termos de me enriquecer, né? Em termos de soluções mesmo, de como fazer as coisas, de me estimular, né, para o trabalho. Dica que você poderia dar para a pessoa começar certo na coisa, né? Principalmente na editorial, na área de quadrinhos também, que é uma área que está crescendo muito. Se isso tivesse, vamos dizer, acontecendo na época que eu me firmei, né, como profissional, vamos dizer assim, 22, 23, se fosse feita essa pergunta naquela época, eu teria como explicar, né? Hoje eu não tenho certeza de que vou dar um bom palpite, uma boa opinião, uma boa direção para a pessoa. Porque o mercado editorial está muito complicado, né? Está muito complicado. Os jornais estão entrando, você vê que a folha está diminuindo, né? A imprensa está entrando num recesso, assim, porque não se sabe onde vai dar, o que vai dar, se eles vão parar de fazer impressão e a coisa virar só digital. Vou fazer uma pergunta um pouco fora disso, É, mas que tem a ver com essa estadia que você teve em Portugal. sim. Qual o valor que isso teve no teu trabalho, na tua carreira em si? O fato de você ter ficado fora do país, você recomenda isso para outros ilustradores? Olha, eu recomendo, se alguém vier para mim e falar assim, olha, eu estou com intenção de ir para a Europa, ou ir para os Estados Unidos, ou ir para não sei onde e tal. Claro, né? Europa e Estados Unidos são dois destinos assim onde você encontra muita arte, muita história, muita informação, né? Muito, né? As ruas elas têm informação, né? É uma coisa que você agrega muito conhecimento, né? A maneira com que as pessoas te tratam, com que você é tratado e começa a tratar as pessoas também, né? Era assim, tinha muita informação, muita cultura, muita exposição, muito museu, muita. É fantástico. Para ir para a Espanha é 200 quilômetros, você atravessa do litoral ali de Lisboa, 200 quilômetros. Tudo isso é uma coisa nova. Eu, por exemplo, quando eu resolvi ir para lá, a minha ex-esposa, ela foi quase um ano antes. Aí ela foi com o portfólio, foi lá as agências que eu consegui lá o nome dos diretores de arte, que eram daqui. Vários deles me conheciam o meu trabalho e tudo. E aí eles ficaram animados, né? Falaram, não, pô, vocês já deviam ter vindo direto, porque tá cheio de trabalho. Se tivesse aqui, já tinha trabalho para fazer, não sei o que e tal. Porque aquela época estava mais aquecida, né? Agora eu não sei. Legal. Você dá aula? Olha, eu dou dicas. O que eu tenho o prazer de fazer é assim, se alguém vem e me pergunta uma coisa, pô, como é que você fez isso? Eu tenho todo o prazer de falar como eu fiz isso, Legal. entendeu? Jô, foi um prazerzão falar contigo. Gente, bom, boa noite para vocês, né? E quem quiser, né, depois, qualquer coisa, pode entrar em contato também, né? Meu e-mail é jofevereiro@gmail.com. Legal. Abração para todo mundo aí. Valeu demais, Jô. Abração. Espero ter sido um papo legal para vocês. E depois a gente volta com um novo Ilustracom, um papo com algum ilustrador brasileiro, alguma fera do mercado.